Há alguns dias eu escrevi um artigo para o Portal Disparada falando sobre os Estados Unidos, a China e a questão do racismo contra asiáticos. E eu confesso que eu acabei escrevendo porque eu estava movida à base do ódio. Eu conheço algumas pessoas que, assim como eu, são brasileiras, porém, por causa do coronavírus, acabaram sofrendo discriminação racial por causa da história toda de vírus chinês. E, enfim, aí resolvi também gravar um vídeo para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos lá? Bom, desde 2018 se fala abertamente sobre uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, iniciada pelo Donald Trump. E não passa um dia nos noticiários sem você ter alguma notícia sobre as trocas de ameaça de retaliação comercial entre os dois países. Você, de fato, teve a imposição de barreiras tarifárias sobre alguns produtos, como cereais, químicos, materiais de construção e etc. E o caso que mais tem chamado a atenção em relação a essa guerra comercial foi o escândalo envolvendo a Huawei, porque houve uma pessoa presa e o Donald Trump, ano passado, por exemplo, fez com que várias empresas norte-americanas parassem de realizar trocas comerciais com a gigante chinesa, que compete com, por exemplo, a Apple. Mas para entender essa história, é preciso voltar um pouquinho no tempo. Durante o século XIX e uma parte do século XX, a China foi dominada por potências estrangeiras. E aí o seu território foi retalhado, eles foram submetidos a tratados comerciais abusivos e a sua população foi terrivelmente violentada por guerras como, por exemplo, a do ópio. E aí a esse período, os chineses dão o nome de século da humilhação. É importante lembrar que foi só durante esse período que a China não foi a maior economia do mundo. Enfim, esse século da humilhação foi encerrado com uma revolução anticolonial e socialista liderada pelo Partido Comunista Chinês. E aí, especialmente a partir da década de 70, com a política de reforma e abertura, a sua economia deslanchou. A partir dessa mesma época, enquanto os estados ocidentais apostavam cada vez mais em políticas de austeridade fiscal, o Estado chinês investia cada vez mais em infraestrutura, educação, pesquisa e desenvolvimento, tecnologia e inovação. E aí isso com certeza trouxe resultados. Só para citar um exemplo, em 2018 a China liderava o número de pedidos de registro de patente. Embora os Estados Unidos estivessem ali no segundo lugar, em relação ao ano anterior, a China tinha aumentado muito mais o número de pedidos de registro do que os Estados Unidos. E aí muita gente se pergunta se a China não estaria então se preparando para dominar o mundo. Bom, o Henry Kissinger, que já foi assessor de segurança nacional e secretário de Estado dos ex-presidentes norte-americanos Nixon e Gerald Ford, disse uma vez que a chave para você compreender o século XXI não é em ver como a China vai se comportar enquanto potência mundial, mas sim como os Estados Unidos se comportarão em relação à ascensão chinesa. E aí, como eles têm lidado com isso? A China se apresenta como pacífica. Ela apresenta para o mundo a ideia de mundo harmonioso. E o seu projeto da nova Rota da Seda propõe aos seus parceiros comerciais uma política de ganha-ganha, que é bem diferente das práticas imperialistas que os Estados Unidos e outras potências ocidentais já praticaram em anos passados. E os Estados Unidos têm se comportado como? Bom, eles iniciaram uma guerra comercial com a China. E o coronavírus parece que colocou um elemento aí nessa relação entre as duas potências. Até onde se sabe, os primeiros casos de coronavírus surgiram em Wuhan, na província de Hubei, na China. E pela sua altíssima velocidade de propagação e porque muitas pessoas são assintomáticas, o coronavírus se espalhou rapidamente pelo mundo inteiro. E aí, seja por questões culturais ou qualquer outra questão, os estados ocidentais acham que a Ásia Oriental é tão distante que mesmo a OMS tendo alertado o mundo inteiro sobre os perigos do coronavírus desde janeiro, demoraram muito para implementarem políticas para lidar com o coronavírus. E muitos deles têm pagado um preço altíssimo por isso, a citar como exemplo, por exemplo, a Itália e a Espanha. Bom, o Donald Trump, por exemplo, insiste na retórica do vírus chinês. E hoje se sabe que o coronavírus não foi criado em laboratório. E uma reportagem publicada pela The New York Times informou que
Os primeiros casos que surgiram nos Estados Unidos e os responsáveis por terem espalhado a doença pelo país inteiro são de viajantes norte-americanos que vieram da Europa. E mesmo assim, o Trump insiste na retórica do vírus chinês. E é aí que eu vou entrar com a questão do racismo contra os asiáticos. Para entender esse ponto, eu vou trazer aqui o conceito de perigo amarelo. Segundo a Gabriela Shimabuco, uma pesquisadora da Unesp, trata-se de um recurso na manipulação das relações de poder e aliança que visa manter a hegemonia euro-americana, conduzindo o medo numa lógica coletiva de terror contra povos asiáticos. O perigo amarelo é extremamente mutável e depende inteiramente da conjuntura política, visando sempre favorecer o Ocidente ao atribuir papéis de inimigo comum, muitas vezes racializado. Bom, no início do século XIX, o conceito de perigo amarelo foi bastante utilizado por líderes políticos de estados ocidentais para se referirem a povos asiáticos quando eles temiam a sua ascensão econômica. Na linha do que eu já falei sobre a guerra comercial, os Estados Unidos têm interesses bastante concretos em fazer ataques racistas contra a China. Chamar o coronavírus de vírus chinês faz parte da guerra comercial travada entre os dois países, já que os Estados Unidos vêm perdendo a hegemonia política e econômica para o gigante asiático. E aí, ao você chamar o vírus de vírus chinês, você acaba estigmatizando toda uma população como doente, bagunceira, suja, e você cria o papel do outro, coloca-o como inimigo, o animaliza, para daí justificar atos violentos e extermínios caso seja necessário. É importante lembrar que os Estados Unidos já tiveram leis discriminatórias contra chineses no século XIX. E no século XX, por causa da Segunda Guerra Mundial, também houve uma lei discriminatória contra asiáticos em geral, que vigorou de 1924 até 1965. Quer dizer, faz pouquíssimo tempo que a gente não ouve falar abertamente em perigo amarelo. Só que o preconceito que foi construído contra asiáticos em geral ainda permeia o imaginário da população que vive no Ocidente. E aí não adianta você ter a romantização, por exemplo, do povo japonês, como dócil, limpo, organizado, etc., porque basta ter o olho puxado para todo mundo ser considerado igual. Atire aí a primeira pedra quem nunca disse que chinês, coreano e japonês é tudo a mesma coisa. E aí, como eu disse no início do vídeo, aqui no Brasil houve muitos casos de descendentes de asiáticos que sofreram discriminação racial por causa do coronavírus. E aqui no Brasil, assim como lá nos Estados Unidos, essa questão tem sido fomentada por representantes do próprio governo. Logo que o coronavírus passou a ser noticiado na mídia, lá no submundo do WhatsApp começaram a circular vídeos e textos super conspiratórios contra a China. E aí, nessa linha, vale lembrar que em 18 de março, o Eduardo Bolsonaro atacou o governo e o Partido Comunista Chinês por serem os responsáveis pelo coronavírus. A embaixada chinesa no Brasil repudiou o comportamento do 03 e falaram que ele havia contraído um vírus mental numa viagem presidencial que eles haviam feito no início de março lá para os Estados Unidos. E aí, em abril, quando você achava que os ânimos já haviam sido apaziguados, vem o nosso excelentíssimo ministro da Educação, o Weintraub, e fez um tweet extremamente ofensivo, não contra o governo e o Partido Comunista Chinês, mas contra toda a população chinesa e também contra asiáticos em geral. E aí, fora os problemas de deterioração do que nos resta de civilidade no país, esses entraves que aliados do próprio presidente da República têm travado com os chineses podem nos trazer problemas comerciais gigantescos. Para citar um exemplo recentíssimo, nós tivemos há algumas semanas a notícia de que a China vai substituir a nossa importação de soja por soja dos Estados Unidos. E você teve também o problema com os equipamentos médicos que o consórcio Nordeste comprou de uma empresa chinesa, mas que ficaram retidos em Miami porque o governo norte-americano os comprou por preços maiores. E aí você não tem uma boa vontade do governo chinês em ajudar o Brasil, justamente por causa desses ataques tolos que têm sido feitos por amigos do presidente da República.
E aí você pode se perguntar, mas então por que que a China não corta as relações comerciais com os Estados Unidos, sendo que lá tem toda a questão da guerra comercial e do Trump chamando o vírus de vírus chinês? E aí a resposta é econômica e comercial. Os Estados Unidos são o principal parceiro comercial da China. E a China está entre os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. O governo chinês não tem essa mesma preocupação em relação ao Brasil, já que nós estamos em 10º lugar na lista dos principais parceiros comerciais da China. Além dos Estados Unidos, nós também estamos atrás, por exemplo, da União Europeia, do Japão, do Vietnã e da Malásia. Quer dizer, a gente só tem a perder entrando na briga dessas duas potências. A China é a principal parceira comercial do Brasil. Segundo uma matéria publicada em 7 de abril no Valor Econômico, ela responde por quase 80% do nosso superávit. E além disso, na crise do corona, a China é o único país que possui excedente de respiradores e máscaras para poder enviar para outros países. Eles já venderam e ajudaram 90 dos mais de 200 países que têm casos confirmados de coronavírus. E aí, por outro lado, o nosso alinhamento puramente ideológico e tolo aos Estados Unidos também não trazem nada da nossa relação com eles. Se você assistiu o Pauta em Disparada, que foi ao ar em 8 de abril, você deve ter escutado que a indústria norte-americana 3M é uma das pouquíssimas no mundo capazes de produzir as máscaras que são as mais adequadas para serem utilizadas pelos profissionais da saúde que atuam diretamente na linha de frente no combate ao coronavírus. Você deve ter escutado também que o Donald Trump, quando ele assinou a Lei de Produção de Defesa, fazendo com que a 3M aumentasse a sua produção, também a proibiu de exportar para outros países. Quer dizer, nós seremos afetados com essa decisão do Trump, já que não poderemos importar para os nossos profissionais de saúde as máscaras adequadas para utilizar nos hospitais. Enfim, para finalizar, eu queria deixar aqui 2 pontos. O primeiro deles é que os casos de racismo contra asiáticos devem aumentar nos próximos anos, a depender da escalada na tensão entre os Estados Unidos e a China. E o segundo é que o Brasil não tem absolutamente nada a ganhar entrando na briga entre as duas potências. Muito pelo contrário, reafirmo o que já disse em outras oportunidades no meu texto e aqui no vídeo também, o racismo contra asiáticos só vai acabar por esfacelar o que nos resta de civilidade no país. Bom, acho que era isso que eu tinha para falar. Caso você tenha ficado interessado nos assuntos que eu trouxe aqui, dá uma olhada no Portal Disparada e no nosso canal do YouTube, porque tem muito conteúdo que talvez possa te interessar. E é isso aí. Obrigada por terem assistido.